Olá, que bom ter você aqui em mais um episódio do Sangue Azul Pod, o podcast da Camilo dos Santos. E hoje a gente está com um programa realmente muito especial. Eu já vou explicar por quê, mas antes de mais nada, eu queria fazer um convite especial a você que é sangue azul, né? Que começou agora há pouco na empresa, que tem o desejo aí de crescer profissionalmente dentro da Camilo dos Santos, ou para você que é empreendedor, empresário e quer imprimir na sua marca um viés assim de qualidade, de profissionalismo, né? Que você quer ser identificado com aquela empresa que cumpre com os compromissos honrados. Então esse programa é para você. Aconchegue-se aí na poltrona, no sofá e preste atenção porque você vai aprender muito como nós hoje aqui, tenho certeza, né, Michael? Com certeza. Tudo bem? Hoje vai ser bacana, Gesane. Vai. O convidado de hoje, ele é um desejo antigo meu. Ele até justifica um pouco do meu interesse nesse projeto do podcast. Até por conta da distância, o podcast permite que a gente faça umas interações online. Muitas vezes eu mesmo entrei online. Aham. E eu gostaria muito de trazê-lo, nem que fosse de maneira online. Mas nós aproveitamos uma oportunidade, né, Gesane? E fisgamos esse convidado, Com que tem certeza. muito a ver com o que a gente vem conversando aqui no nosso podcast. Apresenta ele, por favor. Isso mesmo. É um prazer, uma honra tê-lo aqui, seu Miguel dos Santos. Para quem não sabe, ele é irmão mais velho do Eduardo, padrinho do Eduardo também, um grande amigo e confidente dele também, né? Bem-vindo. Muito obrigado. Seu Eu Miguel, agradeço. o seu Miguel, gente, ele trabalhou por 16 anos, mais ou menos, na Camilo. Ele é engenheiro de Minas, formado, trabalhou muitos anos, né, como engenheiro. Depois de aposentado, veio para Camilo, quando a Camilo estava de mudança para Henrique Burnier, não é isso? Quando ia Ajudou. iniciar o projeto da Henrique Munier. Isso. Ajudou muito ali na questão administrativa e financeira da empresa. O que veio para ser só uma contribuição acabou ficando aí quase 2 décadas. Então, assim, a gente trouxe aqui porque, como o Eduardo mesmo disse, se hoje a Camilo é o que é, o sucesso que tem, muito se deve ao senhor. Então, a gente não podia deixá-lo de trazer aqui. Pois é, Miguel, vamos começar esse bate-papo nosso contando do início, né? A Gesane lembrou aí, você veio como engenheiro até para ajudar no projeto de mudança para Henrique Burnier. Então, era meio como acompanhar a obra? Como é que era a proposta? Não, eu tinha acabado de me aposentar, né? Engenheiro de Minas, na realidade, naquela época aposentava com 25 anos, porque tinha insalubridade, essas coisas. Então, eu me aposentei e estava disponível, porque tinha até um contrato de consultoria com a empresa que eu trabalhava, que eu tinha que ficar de quarentena 1 ano. Então, enquanto eu resolvi ali o que é que eu ia fazer depois desse 1 ano, o Eduardo falou: ó, eu tenho um lote lá que agora eu vou construir a sede do rodoviário e tal, e você, por ser engenheiro, pode ajudar nessa parte aí. Então foi assim que Nessa época você estava onde? Você morava onde? eu morava a minha família morava em Belo Horizonte e eu BH. estava em São Paulo. Ah, tá. Os meus filhos moravam em Belo Horizonte Uhum. e eu estava em São Paulo porque eu tinha, há 3 anos antes, 4 anos, eu tinha sido promovido para CEO da empresa. Era uma empresa de mineração grande. Então eu tive que ir para São Paulo para poder ficar lá junto com a presidência e Uhum. os acionistas maiores da empresa. Ah, entendi. Aí você aposentou. Aposentei e vim para Belo Horizonte. Aham. Então estava em Belo Horizonte e quando O Eduardo te chamou. Eduardo me chamou para isso aí. Mas você chegou aqui na fase do lote, então, aí não tinha nada Na na Henrique FADER, Burnier. tinha só o lote e o projeto sendo executado ainda no papel. Não tinha. E isso representava um salto importante no crescimento da empresa. Era um salto importante porque o rodoviário não tinha a parte lá do Tupinambás, eu acho, Isso. aquela, né, era uma
uma loja, um armazém que não dava nem para entrar caminhão lá dentro, eu tinha que ficar na rua. Essa mudança, então, do Tupinambás para Henrique Burnier, a gente pode falar, considerar que foi o primeiro grande salto de Grande crescimento salto. da Camilo. Foi o primeiro, iniciou por aí, né? Mas logo isso não foi suficiente, por um espaço de tempo curtíssimo, eu já teve Já que teve que dar o pensar segundo em alguma salto, coisa. E, que já foi para o Axul, né? exatamente. Já foi Parque Sul. E lá o senhor também acompanhou. Eu acompanhei, mas o Parque Sul, a construção já foi feita pela empresa que era dona do imóvel, né? Então, já na parte de engenharia, de projeto, construção, já não teve essa necessidade mais. Nós tínhamos feito umas gambiarras ainda de Burnier, né? Porque já logo, acho que a Henrique Burnier começou a funcionar e foi rápido, um ano depois, ou qualquer coisa assim. Mas logo já precisava De de mais mais espaço. espaço e tudo mais. Nós chegamos a comprar o lote vizinho, né, que era o dobro, parece que era 3.500 metros, depois mais 3.500, ficamos com 7.000 metros, mas também Não era tinha jeito, né? suficiente. Nós estamos nos habituando a esses crescimentos rápidos da Camilo. A gente imagina. Agora, a sua função acabou não se restringindo à função Não, de aí engenharia. acabou. Aí o Eduardo te pegou. Exatamente. Aí viu uma necessidade de começar a organizar a empresa na sua parte de gestão, vamos dizer assim, como um todo, né? Porque a Camilo tinha excelentes pessoas, mas ainda sem uma cultura, né, De mais processo, né? processos e de planejamento, né, com planejamento e controle, assim, E aí o mais Eduardo aproveitou de profissional. todo o know-how do Eu senhor. tinha 2 anos, 3 anos atrás, antes dessa época, que eu tinha implantado um programa de qualidade total, que naquela época era Era uma grande novidade, uma né? grande uma novidade, coisa. estava crescendo, né? As empresas todas tinham que se certificar pela ISO. Né? Então eu tinha implantado, então eu estava com aquilo ali Muito Tudo fresco. fresco na memória. Então nós começamos a organizar a Camilo baseado num programa, numa sequência voltada à qualidade total. E aí começou o treinamento. Aí o que era para ser 1 ano virou 15. E foi ficando, né? Porque sempre aparece alguma necessidade. E isso tem que aparecer e é importante, porque se você parar, não tem jeito, né? Se você para, você já começou a regredir. No dia que você parou, você já está regredindo. Você sempre tem que ter E aí, alguma coisa. durante esse período, o senhor teve ali, ficou à frente como diretor financeiro, né? Eu fiquei E aí, responsável pela área financeira, que englobava a parte da implantação da qualidade, né, e o planejamento como um todo, né, planejamento e controle. Aí, porque a qualidade voltava muito para esses conceitos, né? Quer dizer, você precisava de planejar. Eu sempre dizia, quer dizer, o mais importante começa pelo planejamento. Primeiro, antes do planejamento, você tem que saber onde é que você quer chegar, né? Você tem que ter Exatamente. uma meta, tem que ter um objetivo. Depois, você começa pelo planejamento, porque você planeja, controla, né? Planeja, executa, controla e toma as ações corretivas. Se você não planeja, o que você vai controlar? Se você não planeja, você não tem controle. Isso as pessoas... foi o primeiro conceito que nós colocamos dentro da empresa. Quer dizer, o planejamento é aquilo que você vai fazer o controle depois. E, importante, o que não deu certo dentro do que você planejou, o que você vai fazer? Tomar as ações corretivas. Que é isso. Rodar.
outra vez. Vou É, dar é um uma coisa, PDCA. era uma coisa simples, mas que as pessoas, né, precisavam de praticar isso e Aham. treinar. E aí nós começamos. Pois é, Fantástico. Gesane. A gente parece que a gente está vendo um filme de novo, né? Eu Exatamente. até anotei aqui, eu acho que a turma que está em casa lápis e papel na mão. Olha só, primeiro, antes de planejar, você tem que saber onde você quer chegar. Depois você tem que planejar, executar e E controlar. controlar. Quer dizer, E tomar as e ações tomar as corretivas. ações corretivas quando não estiver dando certo. Não é isso? E normalmente não tem alguma Tem coisa coisinha para para corrigir ajustar, né? sempre. Aí tem que ter, né? Isso aí tem que ter. E eu acho que o Eduardo aprendeu direitinho essa lição, Exatamente. né? Porque ouvindo o senhor falar hoje, eu tô vendo realmente o nosso diretor-presidente aqui. Isso é uma cultura que a gente tem que colocar, assim, entendeu? E as pessoas gostam. E esse é um trabalho que tem que ser feito com as pessoas, porque eu sempre falo, você tem que gostar de tudo que você faz. Com Se você certeza. não gostar daquilo que você faz, seja o que for, né, da função mais simples à mais elevada, a pessoa tem que gostar. É Você verdade. Exatamente. gostando, você está querendo fazer melhor, aprender mais, né, estudar, aperfeiçoar, quer dizer, e você É um processo entende, contínuo, né? e você entende que você faz parte do processo, quer dizer, que você é um elemento importante no processo, né, porque você tem que fechar o processo. É Pois verdade. é, Miguel, assim, é tão simples, mas às vezes é tão difícil das pessoas compreenderem, né? Porque o gostar, se eu tiver errado, você me corrija. Você tem que gostar porque você mesmo disse, o primeiro passo é você saber onde você quer chegar. Se É, você não gosta de onde você quer chegar, não vai dar não certo, tem né? jeito, não É tem jeito, bacana. né? E aí você chegou com esse princípio para poder, numa empresa que já demonstrava crescimento, por isso que ela estava mudando, É. para poder organizar isso com a turma. Quer dizer, tinha processo que você tinha que implantar, mas tinha gente que você precisava convencer. Como que você cuidou disso? Não, a gente fazia muitas reuniões, né? Tem sempre. Eu vinha a Juiz de Fora toda quarta e ficava aqui, quarta, quinta e sexta, né? Nesse início meu. Então, nesses 3 dias aí, não tinha semana que você não tinha reuniões Uhum. e explicando conceitualmente para todas as pessoas. Nós tínhamos, inclusive, uma pessoa que trabalhava especificamente durante os dias, os outros dias, durante, vamos dizer, vários meses nós implantamos isso também nas filiais, ele viajava, ia nas filiais, a gente trazia os gerentes de filial aqui Uhum. em Juiz de Fora. Não- acho que era uma reunião por Por mês, no mês. mínimo, com todos os gerentes. Então, isso foi sendo Uhum. movimentado Tinha que ser dessa meio forma. didático também, Não, né? sempre É. didático. Ô, Gisele, a gente teve uma produtora, Miguel, confidencial para você. Nós tivemos uma produtora de luxo desse nosso programa aqui hoje, É. que é a Celinha. Ah, Assim que nós movimentamos a Celinha de que a gente tinha conseguido o horário para a gente conversar com você, ela já se mobilizou para contar história, para arrumar informação e tudo. é. E ela me contou uma coisa interessante, Gesane, que ela falou o seguinte: normalmente, Mike, quando você está numa empresa assim e o seu diretor viaja, a gente fica querendo assim, "Ih, o diretor vai vir, fica todo mundo com medo, né?" No caso do Miguel, a gente Torcia para torcia ele pro ver. dia do Miguel vir. Olha que interessante. Que era tanto aprendizado, era tanta coisa que a gente adiantava com ele, que a gente ficava querendo que ele viesse. E aí, inclusive, ela gravou, Ah, Miguel, uma mensagem que eu vou pedir a Gesane para te mostrar, ah. que eu acho que reflete isso que a gente acabou de falar. Quanta honra falar do Miguel. Quanta sabedoria, quanto ensinamento. Vai ficar sempre marcado em minha vida. Trabalhei com o Miguel na área financeira. Ele foi nosso diretor. Um profissionalismo sem comparação. Cobrava
bastante, mas ele ensinava. Então, quando ele cobrava, é porque já foi repassado. Miguel, eu acredito que toda empresa deveria ter um Miguel como você, com tanta sabedoria, tanto ensinamento, com dom, profissionalismo. O rodoviário cresceu muito com seu apoio. Você faz a diferença. Muito a agradecer. Um abraço. Eu gosto de ensinar aquilo que eu sei, porque quando você está ensinando, vocês sabem disso, vocês são profissionais também, você aprende, né? Você aprende de novo, Você né? aprende de novo, você é obrigado a rever certos conceitos e as coisas sempre evoluem. Agora, o outro lado, que é a contrapartida, é a pessoa levar a sério aquilo que você está tentando mostrar, né? E depois vem o terceiro ponto, que é a satisfação da gente. Porque qual é a recompensa que eu tenho, que eu sinto ou que me faz feliz numa situação dessa? É justamente o resultado, quer dizer, a satisfação das pessoas e o resultado da empresa, da organização e tudo mais. Porque era outra coisa que eu sempre falava. Assim, ó, para uma empresa crescer, as pessoas têm que crescer primeiro, têm que crescer na frente. Então, por isso é que nós temos que trabalhar com as pessoas ensinando e mostrando. Porque se as pessoas não crescerem, né, em conhecimento, né, em qualidade dos serviços e tudo mais, a empresa não cresce, não tem jeito. Outra dica de ouro, hein, Gesane? Com certeza. Para uma empresa crescer, as pessoas têm que crescer primeiro. Eu estou repetindo toda hora aqui, que é para a turma ir registrando. Exatamente, é o que eu falei no início, Guardando. né? Anota aí, aconchegue-se e anota, porque é muito aprendizado. Você encontra muitas pessoas sérias, honestas, sinceras, com boa vontade. Mas só isso não resolve. Não basta. Não Entendeu? resolve. Só isso não resolve. Mesmo porque, às vezes, eu gosto também de falar sempre, o cara fala, não, teve sorte. Tudo bem, às vezes tem sorte mesmo, mas o que é a sorte? A sorte é você estar preparado para aproveitar uma oportunidade. É verdade. Exatamente. Também acredito nisso. Se você não está preparado, não existe sorte. Não pode existir sorte. É verdade. Você entendeu? E a sorte, para mim, é meio relativa, né? É verdade. A sorte é aquele negócio. Deus ajuda quem sempre trabalha. É verdade. É isso mesmo. Agora o senhor falou aí que a gratificação vem com o resultado, mas poder ouvir ela aqui depois de tantos anos, e esse aprendizado que o senhor imprimiu, ela falar assim, toda empresa deveria ter um Miguel, isso também é muito gratificante. Bem, mas é o resultado, Com certeza. É o resultado. Então, é isso que é gratificante. Ela falou comigo ontem, quando ela estava exemplificando a influência sua na carreira dela, ela fala o seguinte, olha, Maico, a gente gostava muito dele, ele era muito ponderado, mas ele cobrava também. Aí ela fala assim, aí como ela explicou, eu gostei do jeito que ela explicou, porque eu acho que veio de você mesmo, como você falou aqui agora. Ele ensinava primeiro. Se ele cobrava, é porque ele já tinha ensinado. Mas é exatamente isso. Você tem que cobrar, porque, né, o cobrar é o resultado que precisa de ser comparado com o que foi previsto e corrigido. Hoje na empresa, né, 2024, não sei se o senhor sabe, a gente instituiu o Ano da Qualidade na Camilo dos Santos, aproveitando até o gancho dos 40 anos. E a gente vem trabalhando desde o início do ano com a Tropa da Qualidade, que é o pessoal da qualidade, né? O setor de qualidade está mais à frente, a Raíza, fazem auditorias diariamente, né? Cobrando ali, é mais voltada para o operacional, mas obviamente envolve toda a empresa. E é muito nisso, assim, fazer cumprir os procedimentos. Se existe o procedimento, se existe o processo, é para ser cumprido, né? Não dá para ter ali o jeitinho brasileiro. Tá ali, é para ser cumprido. E o Eduardo falou que isso vem muito do senhor. O senhor que imprimiu isso na empresa, né? Porque isso fazia parte da qualidade, era parte da qualidade total. A qualidade total
ela era implantada baseada em processos, em Uhum. definições de processos. E era uma norma, né, da qualidade, quer dizer, todo o processo ele era, vamos dizer assim, discutido, definido e implantado e implementado. Agora, a mudança de um processo, todo processo podia ser modificado, Uhum. mas tinha que ser pela equipe da qualidade. Então, enquanto um processo não fosse revisado e alterado, ele era exigido e as auditorias tinham que ser em cima Uhum. do processo. Uhum. Né? A pessoa não podia fazer fora, porque aí como é que você controlava? É, Volta lá no controle. verdade. Agora, tem uma outra confidência que a Celinha me fez, que tem a ver com essa minha consideração fazer agora. Ela disse o seguinte: o Miguel também tinha um papel importante, porque às vezes o Eduardo estava bravo e a gente tinha alguma coisa para contestar ou para ponderar sobre o que ele estava bravo, e a gente ia no Miguel. Se o Miguel entendesse que a gente estava certo, o Miguel ia lá e conversava com o Eduardo ouvia. Como é que era isso, Miguel? Pois é, mas isso é simples, porque é, se eu penso de uma forma, eu estou falando de uma forma, e você não está de acordo, então você me mostra aonde eu estou errado e qual que é a diferença para a gente chegar Um consenso. num consenso. Então, essa é a questão, quer dizer, sempre, a gente não precisa e não deve falar sempre sim. Mas quando você disser não, você tem que, né, Justificar. Justificar, exatamente. aquilo ali, porque do outro lado, quem está falando sim, precisa de entender e chegar justamente no consenso para saber, porque às vezes não é um não que não pode ser feito, não, é um não temporário. Ó, essa situação aqui, nós vamos deixar aqui para. Não é prioritário, né? Porque vão fazer primeiro as coisas essenciais, depois as coisas importantes, né? E depois as outras coisas. Mas pode anotar isso o também, Gesane vai mas, faltar ó, vamos- folha aqui para o meu caderninho, porque ele falou agora de gestão de conflito e mediação, né? Quando ele fala do sim e do não, e agora essa organização dos processos para eles serem efetivos, né? É uma coisa importante, entendeu? Porque às vezes a pessoa coloca como tudo importante, tudo é urgente. Ó, não existe isso, né? Quer dizer, tem as prioridades, né? Gestão de Verdade. prioridade também, gestão de conflito, gestão de prioridade, qualidade. Nós estamos bem servidos hoje. Agora eu que vou fazer uma confidência aqui. Ontem, obviamente, eu pedi socorro pro Eduardo, né? Eu falei, me dá algumas informações pra gente conseguir conduzir o bate-papo lá. E aí ele confidenciou que antes do senhor vir para Camilo, o senhor ainda estava lá na empresa, onde o senhor trabalhava em São Paulo. Volta e meia, ele passava alguns apertos financeiros aqui e ligava pedindo socorro. Miguel, tô precisando de tanto, aí me empresta. Ele falou que sempre emprestou, sem problema nenhum, mas que tinha que pagar no dia acordado, né? Senão... Porque eu era assalariado, né? Você sabe, Você assalariado tinha boleto para tem pagar, esse né? compromisso. Se eu tenho uma disponibilidade, hoje, né, ela tá planejada para alguma coisa, né? Então, eu falava, ó, dá para ajudar, auxiliar, mas Até o dia tal. eu tenho até o dia tal. Isso aí eu sempre fui planejado na E minha honrar vida. compromisso, né, Miguel? Porque você vê que o pai de vocês sempre. A gente usa até essa frase, né, na entrada de São Paulo. A gente coloca lá: compromisso, uma vez feito, ele precisa ser cumprido, né? Pode ter uma emergência ou uma situação anômala que tem algum problema, mas normalmente, né, compromisso é para ser cumprido. Para o senhor, qual é o grande diferencial, o grande valor da Camilo que a diferencia O diante que é o das sangue outras azul que a empresas? gente fala tanto? Eu acho que é o foco nas pessoas, entendeu? Nas pessoas, seja os funcionários, clientes, quer dizer, é o relacionamento com pessoas. Eu acho que é o grande
sucesso. Que aí reforça isso que o senhor falou, né? A empresa para crescer, as pessoas têm que Tem que crescer crescer primeiro. nas pessoas. E se Eu acho você- engraçado isso, porque engraçado não, eu tô dizendo que como isso é valioso, curioso, porque normalmente as pessoas usam essa frase que você falou, uma empresa para crescer, as pessoas têm que crescer junto. Você falou não, as pessoas têm que crescer primeiro. Primeiro, isso aí eu tenho certeza, viu? É impossível. Porque se as pessoas não crescem primeiro, a empresa pode até crescer, mas ela não dá consistência para frente. E ela sobrecarrega determinadas pessoas dentro da estrutura, que não é uma boa Uhum. coisa, não é uma boa situação. Uhum. Entendeu? Porque alguém tem que fazer alguma coisa que outros deveriam estar fazendo, porque ainda não tiveram É uma competência engrenagem, para né? isso. Cada um fazendo a Verdade. sua não sobrecarrega ninguém, né? Exatamente. Então, para uma empresa crescer consistente, as pessoas têm que crescer primeiro. Agora, o Miguel, tem algumas. Para a gente exemplificar um pouco de como foi essa importância que o Eduardo fala sempre, que a Gesane relatou aqui, dos processos que você foi implantando, na construção que você viu que precisava ser feita naquele momento. Eu vou trazer um exemplo, mas de repente você pode acrescentar outros. A Celia me disse ontem que, por exemplo, Michael, as nossas faturas, por exemplo, eram faturas físicas. E o Miguel que trouxe para a gente enviar a fatura por e-mail, que era uma novidade, era um negócio que mudou o processo inteiro, né? Foi o que eu falei no início, quer dizer, o rodoviário era muito doméstico a nível de Muito princípio, artesanal, né? artesanal, a nível de gestão, né? Porque as pessoas não tinham tido esse treinamento. Então, a gente procurou ir acompanhando, e isso tem que ser feito até hoje, né? Acompanhando as ferramentas disponíveis. E agora imagino que muito mais, né? Com Não, muito mais muito mais. rapidez do que. Eu ontem visitando lá aquela parte do escritório ali que cresceu, né? Corporativo, né? Corporativo, até do rodoviário, não, do rodoviário mesmo, lá da filial, Ah, tá, da filial de Juiz de lá Fora, no Parque Sul. no Parque Sul, lá nos controles de Tráfego. tráfego de câmeras, inclusive, quer dizer, aquilo ali foi até surpresa para mim, que é a novidade que está sendo implantada agora, controle de motorista através Em de tempo real, em né? tempo real, através de câmeras. Então, isso são coisas que têm que acontecer. Verdade. Né? Tem que Agora, acontecer. para aproveitar a sua experiência, Miguel, porque tem muita novidade que a Camilo tá lançando. É resistência. Normalmente você enfrenta. As pessoas têm resistência ao novo. Como que a gente lida com isso? É difícil. Isso aí é a resistência que existe no íntimo das pessoas, até inconscientemente, uma resistência às mudanças. Então, se a pessoa não entender, né, aí volta tudo no trabalho de entendimento, que essas mudanças elas fazem parte de um processo mesmo de evolução, não tem jeito. A pessoa, esse que é a grande questão, é fazer com que as pessoas entendam isso aí. Isso, igual você falou, vai continuar acontecendo cada vez mais. Porque hoje a gente tem mania de falar assim, não, o tempo está passando muito depressa. O tempo não está passando mais depressa do que antigamente. É verdade. Hoje, o que acontece, que dá a impressão que o tempo está passando mais rápido, é que a velocidade da informação É verdade. E o Tá muito volume, maior, né? e o volume, A gente não e a consegue. velocidade e os meios com que isso chega até você é que estão altamente acelerados. Então te dá a impressão que o tempo está passando mais rápido, mas não existe, o tempo não passa mais rápido. Né? Então as pessoas têm que se conscientizar disso aí. É verdade. Entendeu? Agora, aí existe uma outra questão que a gente tem que chamar a atenção, porque os jovens hoje, eu digo os jovens, são as pessoas que estão se
recém-formadas, que estão começando a vida profissional, a turma aí dos seus 30 anos, né, nessa média aí, eles têm uma facilidade e uma agilidade muito maior do que a nossa em uso dessas ferramentas. Isso não tem dúvida. Uhum. Mas eles não têm ainda aquela experiência da aplicabilidade Para processar essas informações, né? para processar essas informações dentro de uma circunstância que consiga a evolução com a segurança até da própria empresa dentro de uma coordenação. Então, o que precisa? Precisa de unir a experiência, né? Vamos dizer, nós estamos citando pessoas, Celinha, Jane, por exemplo, Moisés, né? a experiência desse pessoal com as novas tecnologias que talvez eles não vão ter a facilidade de aplicá-las, igual um jovem Que acabou de sair que da faculdade. acabou de sair da faculdade. Quer dizer, como eu não tenho. Uhum. Né? Então, isso é muito importante. Eu vejo que é uma situação que deve ser explorada, Sem dúvida. tá certo? E para o crescimento Você vê que agora então das empresas hoje. nós falamos de gestão de mudança, né? Cada hora nós estamos chegando num nível diferente. A mudança é constante, né? Verdade. Eu estou explicando esse ponto em função do que você falou da resistência, A resistência das pessoas das ao pessoas novo, né? ao novo. Quer dizer, essa resistência não pode existir. Ela tem que ser conscientizada e consensada e trabalhada junto, né? Com o novo e Verdade. a experiência. Eu não vou falar Então, nem, e a empresa nem hoje está velho. passando muito por um desafio como esse, né, Miguel? É uma sucessão tá em andamento, né? Não só a sucessão do Eduardo para o Felipe, para o Duda, para o Fernando, como a sucessão dos próprios setores. A Celinha hoje vem fazendo uma sucessão lá no setor dela para a Karen, e assim vai, numa empresa que está se fazendo 40 anos, né? Com 40 anos você tem que fazer aí uma revisão de trajetória. Como que você vê esse desafio hoje na Camilo? Tem que acontecer. Isso aí né? Não existe essa perenidade aí que às vezes pode se pensar. Agora, tem que fazer com moderação, né? Com calma, né? Com calma, né? Sempre com o controle da gestão principal, Isso né? aí. Quer dizer, no caso específico do rodoviário, o controle, o Eduardo tem que continuar no controle e passando o pente fino Isso aí. aonde precisar, até que num determinado momento a sucessão executiva mesmo possa ser praticada, que esteja em condição de praticar, de ser efetivada. Verdade. Você falou aqui de dois momentos de salto de crescimento da empresa, né? A própria mudança para o Henrique Burnier, depois o segundo momento ali no próprio Parque Sul, e agora talvez nós estejamos vivendo um terceiro momento de grande salto da pandemia para cá. Você faz essa análise? Eu mais de longe, né? Porque assim eu não estava muito presente, mas pelos números, né? Pela situação da empresa, isso Só para mostra. contextualizar, que o senhor ontem visitou lá o memorial, a gente tinha, mas hoje nós temos 22 unidades próprias, 22 né? unidades. Cerca de 1.200 colaboradores diretos e mais 800 indiretos, uma frota aí de cerca de 400 veículos, 15 mil clientes, né? Exatamente, é o que eu estou falando. Os números, né? São muito expressivos, né? Tive conhecimento desses números ontem também. Eles são expressivos e mostram essa situação. E daí a grande necessidade de estar essa evolução e esses meios
bem atualizado. Aham. E que eu já disse, eu fiquei satisfeito de ver ontem lá no tráfego essa parte aí. Então, como é que foi sua sensação ontem? Vendo, por exemplo, o tráfego com as câmeras, vindo no centro e Aquele vendo saque enorme. a estrutura do nosso saque, das diretorias, depois na carreta, vendo a história sendo contada ali. Você que participou de uma parte tão expressiva dessa história, o que que você sente? Não, você sente o resultado de um trabalho que começou e que está dando sequência, entendeu? Tá no caminho, entendeu? Agora, tem, por exemplo, algumas coisas que você está vendo, as câmeras mesmo, não estão ainda totalmente implantadas. Então, eu perguntei ao rapaz lá, como é que vai funcionar isso? É turno, é 24 horas, são quantas pessoas? Não, está treinando, tem isso, tem aquilo outro. Então, você sente que está no caminho, né, É, como resultado daquele processo que foi iniciado. Agora, as precauções você tem que sempre estar tomado, por isso você tem que ter sempre controle, né? verdade. Maravilha. Porque Verdade. aquilo ali tem que ser efetivado, né, com resultado, tem que ser controlado, quer dizer, não pode ser uma coisa para inglês ver só. Verdade. Ô, Miguel, nós estamos chegando no final. Vou pedir a Gesane até para te entregar uma lembrancinha do Isso aqui nosso a programa. gente, para Ah, selar tá. a participação de todos os nossos convidados que vêm aqui, Muito espero obrigado. que o senhor goste. Espero que tenha gostado aqui do nosso Pois bate-papo é. também. Passa rápido, né? Mas deu para Nossa aprender Senhora. bastante, né, Michael? Eu acho que tem muitas lições aí para quem está nos assistindo. E eu queria te explorar um pouquinho mais. Se você pudesse dar aí um recado final. Nós temos aí parte desses nossos colaboradores aí que a Gesane falou, né? Nós estamos com 1.200 colaboradores, Miguel, e mais de 70, 80% dos nossos colaboradores têm menos de 5 anos de casa. Então, eles não conhecem essa história da Camilo como você retratou, né? Eles não têm tantas memórias assim. Que dica você daria para eles conseguirem acompanhar esse momento de crescimento da empresa? A minha dica é o seguinte: continue aprendendo sempre, continue aperfeiçoando, porque o conhecimento é da pessoa. Você falou que tem menos de 5 anos de casa, essas pessoas. Então, quanto mais elas aprenderem aqui, né, e o rodoviário tem a experiência para passar para elas dentro da atividade de transporte, elas vão se auto, né, instruir e amanhã elas estão no mercado com conhecimento. Quer dizer, o conhecimento não deixa aqui no rodoviário. Não Elas perde, né? não perde. Agora, quanto mais elas crescerem, elas vão trazer benefícios para a empresa. Que bacana. Maravilha. Esse aqui que é a questão que eu recomendo para Dica de todo ouro. mundo. Dica de Maravilha. ouro. Abre o presentinho, vamos ver se você gostou. A gente filma para ver se você não Filma, gostou. filma A gente também, vai ver aí então. Só abrir a. Isso. Vamos ver se você curte aí o nosso. Você levar lá para o sul do país, ó. Ah, legal. O Sangue Aí, Azul ó. pode, Sangue Gesane? Vai pro sul do país, lá Sangue na azul, estante isso lá aqui vai do ficar lá Miguel. em Santa Catarina. Ah, Tá ótimo. Miguel, eu Então- queria te agradecer muito pela confiança, por você ter conseguido aí dar essa escapulida na sua visita à família. A gente sabe que isso é raro e quanto que isso custa, né? Você ter conseguido escapulir aqui para conversar com a gente, mas a gente não podia perder essa oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero, né, que em outras oportunidades, se eu puder ajudar também aí vocês com, né, Foi, outra foi situação. fantástico. Eu tô com 10 meses só de casa e eu falo, o senhor tava falando, né? Buscar sempre evoluir, sempre aprender. Eu acho que o nosso podcast, não só para mim, mas para quem tá em casa, né? A gente brinca que o Michael tem feito as entrevistas de quem tá galgando uma oportunidade na empresa para entrar.
E todo mundo vem falando, eu vi você no podcast. Então, assim, para quem tá de fora, né, o podcast tem sido um cartão de visitas. E para quem tá aqui dentro também, eu acho super válido estar sempre assistindo, porque são oportunidades não só de conhecer a Camilo dos Santos, a história dessa empresa, mas é o pulo do gato pra gente, né? A gente brinca, eu até vou mudar. A gente tava falando, a empresa tá crescendo, vem crescer com a gente. Não, cresça e ajude a empresa a crescer, né? Vamos mudar. inverter a ordem. Não, e são insights que aparecem, né, no nosso bate-papo que podem fazer as pessoas pensarem. E vão ficar gravados para sempre. Exatamente. O cara pode pensar, será que é isso mesmo? Tá certo? Eu tenho que crescer primeiro, né? Será que o conhecimento que eu vou ganhar aqui, eu não perco ele, não? Ele vai servir amanhã para eu... Isso mesmo. E o conhecimento é a única coisa que não roubam da gente, né? De jeito nenhum. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Verdade. Muitíssimo obrigado. Eu entendi perfeitamente agora o Eduardo quando falou. Ele é o meu padrinho, meu irmão mais velho, meu confidente, mas é um irmão que eu admiro e respeito profundamente. Então tá explicado o motivo de todos esses predicados aí. Aprendi muito. Espero que você que esteja em casa também possa aprender. Portanto, compartilha esse episódio aí. Como eu disse no início, tenho certeza que você que é empreendedor, empresário, isso daqui vai ser muito valioso para você alavancar o seu negócio aí, porque ele deu aqui, ó, qual é o segredinho do sucesso? É seguir ali os procedimentos, não tem como escapar disso. Então, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Até mais, pessoal.